Olá, terça-feira, dia 21 de abril, nós estamos essa semana falando sobre a fonte da autoridade da nossa teologia como igreja, né? De onde tiramos toda a nossa teologia e o que fundamenta toda a nossa teologia. Verso para memorizar: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Né? Isaías 8:20, um pensamento profundo: como chegaremos à alma, né? Se não pelas Escrituras. Então vamos lá. Na terça-feira tem uma passagem aqui do livro de João para ler. Achei muito interessante, porque eu vou abordar hoje sobre das fontes, né, que influenciam a compreensão das Escrituras, né? Então são a tradição, a compreensão, a cultura, a razão e a própria Bíblia. Hoje vamos falar sobre o ponto da cultura. Acho muito interessante esse ponto ter caído para eu falar. O que acontece? Vamos à Bíblia. Então, João 2,15. Não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João 15, 1 João 15, 2, de 15 a 17. 1 João 2, de 15 a 17. Deixando bem claro sobre essa questão do apego à materialidade. Então o que acontece? A questão da cultura é como fugir dela. O filósofo Aristóteles, lá na antiga Grécia, defendia que o ser humano era como se fosse tábula rasa. O que seria a tábula rasa? É como se fosse, era onde eles tinham para escrever, que era uma folha como se fosse de cera, e eles escreviam em cima dessa cera, só que depois poderia derreter essa cera e ficar com aquela folha em branco novamente para as pessoas que estudavam nas escolas de filosofia pudessem escrever. Quando estava em branco, chamava-se tábula rasa. Então, a comparação de que a nossa vida, nós nascemos como tábulas rasas, uma folha em branco. O que acontece? A cultura vai começar a nos moldar, a nos influenciar, né? Então, isso também foi bem difundido por John Locke, em inglês, na modernidade, outro filósofo, que também defendeu essa questão do ser humano como uma tábula rasa para aquisição de cultura. Então, aí, se voltando para a Bíblia, como a cultura pode influenciar na nossa teologia. Então, como vimos no início da semana, esse contexto de que a gente precisa separar, o que é mundano, o que influencia a cultura, separado do que é verdadeiramente como preceito de conduta, como norma de conduta da nossa vida. E a lição de terça-feira veio falando de uma forma bem interessante sobre uma contracultura. O que seria essa contracultura que vem falando ali, A lição vem falando assim: o ideal é que, se necessário, a fé bíblica se oponha à cultura existente e crie uma contracultura que seja fiel à palavra de Deus. Então, é uma reflexão, que a gente pode estar percebendo que, apesar da cultura que adquirimos, a aquisição da cultura que naturalmente todo ser humano recebe, e que mesmo assim vem influenciar o nosso ritmo de vida, e até mesmo dentro da igreja, que possamos ter discernimento para perceber que a cultura não pode vir contra a palavra de Deus e a vontade de Deus. Se influencia o que vem dizendo a palavra de Deus, já está errado. Então precisamos ter a nossa fé alicerçada nas Escrituras para que possamos ter esse discernimento e perceber quando uma coisa está interferindo na outra, que é exatamente o que acontecia no antigo povo de Israel, que a cultura influenciava de uma tal maneira, de uma forma tão pesada, que começou, era passado por tradição, de gerações em gerações, pelos anciãos, mas de qualquer forma vieram modificando tanto a palavra e a vontade de Deus que começava a interferir
no que o texto, né, sagrado, que os profetas haviam escrito, sobre o que é verdadeiramente a vontade de Deus. Isso também acontece hoje, que é o que está descrito ali na lição de hoje, né? Se acontecia no passado, você pode perceber se isso vai acontecer hoje ou não. Acontece, nós sabemos que acontece. É possível que isso aconteça. E pode impactar totalmente na compreensão das Escrituras. Que possamos ter nossa fé alicerçada em Deus. Que possamos ter um conhecimento bíblico profundo para podermos perceber quando a cultura vai interferir ou não no que é determinado por Deus, o que é determinante, o que fundamenta a nossa teologia, evidentemente, né? Mas que dessa forma possamos ter discernimento do o que a cultura pode interferir no que é a vontade de Deus. Assim a gente vai estar formando essa contracultura, que é exatamente essa correnteza, né? A gente luta todos os dias aí pelaquela correnteza que vem querendo limitar e interferir na vontade de Deus para a nossa vida. Mas essa é a luta do cristão. Tá bom? Que Deus abençoe a sua família, sua casa. Né? A gente está distante, mas ao mesmo tempo pode estar junto em pensamento e em oração. Amém? Deus abençoe. Um bom dia para você.